Então, vamos lá, gente. Boa noite novamente, todos e todas. Eu sou Robson aqui. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo da disciplina de Fundamentos da Computação. E vencido aquela parte de introdução à arquitetura básica de sistemas computacionais ou de computadores, nós agora vamos dar início a um outro tópico da disciplina, um outro conteúdo muito interessante, que é uma introdução à rede de computadores. E antes de a gente falar sobre rede de computadores propriamente, eu sempre tento falar um pouco sobre introdução ao sistema de comunicação. Que uma rede de computadores é um sistema de comunicação. Então, eu trato aqui de uma forma mais abrangente e depois faço uma breve introdução às redes de computadores, propriamente dita. Tá? Então, hoje a gente dá início a uma breve introdução sobre o sistema de comunicação. Se eu perguntasse a vocês assim, o que é que vocês entendem por um sistema de comunicação? Se possível, se manifestem ali no chat. Coloquem lá o que é que vocês entendem. Lembre que agora a gente está tratando do que vocês entendem. Não é a definição do que seria a pergunta, o que é um sistema de comunicação. Mas, o que é que vocês entendem por um sistema de comunicação? Vamos lá. O Adler colocou um mecanismo que tem emissor e receptor com uma mensagem que pode ser decodificada. Sistema que envia mensagem de A para B. Juan. Sistema de comunicação é troca de informação. Um meio de entrar em contato com outra pessoa. Um padrão criado, utilizado para duas partes se comunicarem. Qualquer sistema que possa fazer conexão com outro sistema. Bom, perfeito. Agora, se a gente fizer uma concatenação de todas essas opiniões, a gente define bem um sistema de comunicação. Um sistema de comunicação é aquele que possibilita a comunicação através dos meios necessários físicos e lógicos. Sistema de comunicação seria tipo chats, rádio, telefone e tal. Na verdade, chat é uma aplicação de rede. A rádio, telefone é um mecanismo, um objeto. O rádio, sim, rádio. Nós temos um sistema de comunicação via rádio. Também temos um sistema de telefonia. Sim, nesse sentido, sim. Sim. O chat mais uma aplicação de rede. Claro que há uma comunicação nela. Mas ótimo. Transmissão de informação, mecanismo que permite estabelecer conexão com outros sistemas. Tem aquilo de full duplex e half duplex também tem aquilo. Isso. Bom, se a gente concatenar, né, somar todas essas ideias, essas percepções que vocês têm sobre uma definição do que vocês imaginam ser um sistema de comunicação, ok, está tudo ótimo. É isso. Se a gente juntar as palavras aí e conseguir melhorar o texto, a gente consegue definir bem o sistema de comunicação. O sistema de comunicação nada mais é do que um sistema que está disponível para que haja comunicação entre dois ou mais pontos. Tá? Não tem como um ponto se comunicar sozinho. Entre dois ou mais pontos. E esse sistema de comunicação que possibilita a comunicação, a troca de informação entre dois ou mais pontos, ele compreende algumas entidades, algumas partes que fazem com que esse sistema exista. Então, basicamente, um sistema de comunicação é um sistema no qual se possibilita que dois ou mais pontos se comuniquem. Como se dá essa comunicação? Aí é a especificidade do sistema de comunicação, tá? Mas nós poderíamos definir aqui como um exemplo básico de um sistema de comunicação
uma conversa entre duas pessoas. Tá? Uma conversa entre duas pessoas é um exemplo básico de sistema de comunicação. Alguém que envia uma informação ou uma mensagem para alguém que vai receber essa mensagem através de algum meio e a interação entre essas duas pessoas, ou seja, a conversação, que é a troca de informação, a troca de mensagens. No caso da conversação entre duas pessoas, o meio que essas pessoas utilizam para se comunicar, né, uma conversação básica entre duas pessoas que estão ali próximas, é o ar. Então, o ar é o meio por onde a informação está trafegando para que haja a transferência de informação entre esses dois pontos. Tá? Ok? Então, basicamente, o que nós temos é que, de uma forma geral, um sistema de comunicação ele é composto ou formado, primeiro, por uma fonte de informação, um transdutor, um transmissor, um canal de comunicação, que é exatamente por onde essas informações irão se trafegar, um receptor, um outro componente chamado transdutor e um destinatário. Então, a fonte de informação, ela gera informação, tá? Essa informação muitas vezes não está apropriada para ser transmitida por um determinado meio, portanto, há uma transdução dessa informação. Em seguida, a transmissão dessa informação para o canal de comunicação. Essa informação vai se propagar por meio desse canal de comunicação, chegar até um receptor, que é o ato da recepção, e há, novamente, essa transdução para a conversão dessa informação, da forma como ela está sendo transmitida, para que seja possível a interpretação pelo destinatário da informação. E dependendo da requisição, ou seja, da característica, da natureza dessa mensagem, dessa informação, há a resposta por parte do destinatário. Ou seja, o que nós temos é um transmissor, TX, que envia uma informação até um receptor, que a gente chama de RX. Esse sinal aqui representa a informação que está trafegando por algum meio. Tá? Um exemplo que nós temos, poderíamos ter a própria conversação, uma ligação telefônica, que são exemplos em que o sistema disponível é um sistema de comunicação que que possui como componentes esses vários atores ou módulos ou partes. Alguém que gera informação, se houver necessidade de uma transdução, realizar-se a transmissão para que essa informação seja inserida, transmitida para o meio de comunicação que a gente chama de canal de comunicação. A recepção dessa informação, caso haja necessidade, a transdução e o destinatário. Tá? E, dependendo da natureza dessa conversação, que é a troca de informação, o destinatário vai responder de alguma forma. Então, basicamente, o exemplo que nós temos aqui é de uma ligação telefônica. Nesse exemplo de ligação telefônica, nós temos aqui uma pessoa que está falando, portanto, é uma fonte de informação. E essa informação, como ela está sendo gerada para o sistema de comunicação, é um sinal de áudio, é uma voz. Ou seja, é uma onda mecânica. Porém, o sistema de comunicação de telefonia fixa, ele é um sistema elétrico-eletrônico. Sistema eletrônico. Portanto, a informação vai se propagar através desse sistema por meio de uma corrente elétrica. Portanto, nós temos que realizar a transdução desse sinal, que é uma onda mecânica, que é a voz, para o sinal elétrico, que é o sinal de natureza, por natureza, utilizado para a comunicação na telefonia fixa. Quem faz esse papel de transdutor? Quem faz o papel de transdutor é um microfone que está presente aqui no aparelho telefônico.
Então, ele pega a onda mecânica e converte, transduz ela em um sinal elétrico. E esse sinal elétrico vai se propagar através do canal de comunicação, que nesse caso aqui é um meio chamado fio, ou um par metálico, tá? Um canal fio. Nós temos o receptor, que é o aparelho que está no destinatário, e realizamos novamente essa transdução, que agora é a conversão do sinal elétrico para uma onda mecânica. Quem faz esse tipo de trabalho ou de atuação é um alto-falante. Tá? Um alto-falante, ele pega um sinal elétrico, ou eletrônico, elétrico, e converte numa onda mecânica para que seja interpretado pelo destinatário. Tá? Então, nós temos a fonte de informação, uma transdução, que é mais ou menos análogo a uma adequação do sinal que foi gerado para a transmissão através daquele sistema de comunicação, que nesse caso aqui em particular é um sistema de telefonia fixa, tá? Temos aí o transmissor, que é o aparelho telefônico, e o canal de comunicação, que é o meio-fio, o receptor, que é o outro aparelho telefônico que está lá no destinatário. Novamente, vamos ter a atuação de outro transdutor para converter esse sinal elétrico numa onda mecânica, que é um som audível, para que o destinatário consiga interpretar essa informação. Ok? Perfeito? Então, nós temos alguns tipos de sistemas de comunicação. Eu vou trazer aqui alguns exemplos de sistemas de comunicação. O primeiro deles, já pegando o gancho do exemplo anterior para a definição de um sistema de comunicação, é o sistema de telefonia fixa, que foi largamente utilizado durante vários anos, tá? Em que os terminais são telefones, aparelhos telefônicos, que estão nos assinantes ou nos usuários do sistema, tá? E se interconectam através de equipamentos intermediários chamados central telefônica ou centrais telefônicas. Essas centrais telefônicas, elas são responsáveis por realizar a conexão, a comutação dos enlaces. O que é um enlace? Um enlace é o estabelecimento de um caminho para se comunicar, tá? Ou seja, a central telefônica, ela vai fazer com que a infraestrutura disponível para o caso do sistema de telefonia fixa, ela se interconecte para levar informação de um assinante até outro, de acordo com a necessidade de comunicação desses assinantes, tá? Ou seja, ela forma circuitos, ela conecta circuitos. Bom, a gente poderia pensar, não seria mais viável a conexão de um assinante com todos os outros? Não, não seria viável, porque do ponto de vista de projeto, isso é completamente inviável. Porque imagina eu ter um circuito dedicado para me comunicar, deixa eu abrir aqui a lista, para eu dar alguns exemplos de alguns nomes. Então, a gente tem o Adler, a Deneuza, o Afonso. Imagina aí, um circuito que eu tenho que me comunicar com o Adler, estabeleço uma conexão com a Deneuza, uma conexão com o Afonso, e assim por diante, sei lá, conexão com o Guilherme, conexão com o Charles, conexão com o Felipe, ou seja, conexão com todos. Só que eu não fico o tempo inteiro me comunicando com eles, com nenhum, tá? Então, do ponto de vista de projeto, isso é inviável, porque eu teria que ter uma infraestrutura dedicada para me comunicar com todos os prováveis assinantes do sistema de telefonia, ou os prováveis usuários do sistema de telefonia fixa. Para evitar isso, tá? Até porque ninguém fica falando com ninguém ao mesmo tempo, o tempo inteiro, tá? É só em determinados momentos. O advento da central telefônica, para que, quando eu tiver necessidade, por exemplo, de falar
com o Guilherme, por exemplo, tá? A central telefônica ou as várias centrais telefônicas consigam formar um enlace, ou seja, estabelecer um caminho, um circuito, que esse circuito será virtual. Por que um circuito virtual? Porque no momento que eu realizar uma ligação para o Guilherme, ele se estabelece através de uma rota que é determinada pelas centrais telefônicas, isso depende da localidade em que cada um dos dois emissores estão localizados. E no momento em que eu desligar ou não ter mais a necessidade de me comunicar com o Guilherme, esse circuito é desfeito. E, de forma intermediária, esse circuito passa a estar disponível para um outro usuário utilizar. Ou eu receber uma ligação de outro usuário, ou o Guilherme receber uma ligação de um outro usuário. Portanto, é inviável, até do ponto de vista de projeto. E existem cálculos probabilísticos que dizem, né, que fazem uma distribuição de tempo e que mostra que ninguém fala com todos ao mesmo tempo durante o tempo inteiro. Tá? Vocês devem recordar aqueles filmes antigos, né? Como era que se estabelecia a telefonia? Como era que se estabelecia a comunicação através da telefonia fixa, de rede fixa, né? Ou seja, através da rede cabeada que está disponível, a infraestrutura de rede disponível na localidade. Né? Como é que se estabelecia? Alguém recorda? Como é que se estabelecia? Como era que eu fazia? Ligava para uma central e dizia com quem eu tenho que falar. Exatamente. Ou seja, eu ligava para uma telefonista, né? Antigamente. Eu ligava para uma telefonista. Então, ligava para um telefonista. O que a telefonista fazia? Você falava e dizia, eu quero falar com fulano. Ela pegava o cabo e fazia um jumper, ou seja, uma conexão do meu circuito com o circuito do outro, do meu interesse que eu tinha para falar. Tá? Para se estabelecer a conexão. E depois, quando não houvesse mais comunicação, ela ia lá, desfazia o circuito, para que o circuito estivesse liberado para ser utilizado por outros assinantes e para que os dois envolvidos na comunicação, na conversação, pudessem também receber ligações de outros interessados. O problema é, para que aquela telefonista tivesse certeza de que a conversa cessou, ela tinha que ir lá e ouvir, né? Ir lá e ouvir. E o que eu estou falando é muito, muito antigamente, né? Ir lá e ouvir, né? Porque depois houve as sinalizações, né? Através de LED, acender e apagar, etc. Mas ouvir. E nesse ato de ouvir, né, a privacidade, né, não poderia ser ter uma invasão aí. Por isso que surgiram as centrais por programas armazenados, que são algoritmos que fazem essa criação do enlace, essa criação desses circuitos, o estabelecimento desses circuitos de forma automática. Tá? Então, os algoritmos analisam, através de vários parâmetros, tá? E fazem a conexão. Como surgiu isso? Surgiu exatamente devido ao uso da telefonista, né? Para vocês verem como a necessidade realmente faz acontecer. Cidadezinha americana, pequenininha, né? Lá tem muito município pequeno, né? E isso muito antigamente. Na cidade havia 2 serviços funerários, ou seja, 2 funerárias. E um determinado dono, empresário lá das funerárias, ele notou que não recebia. Faleciam as pessoas, ele tinha conhecimento do falecimento das pessoas, e nunca o serviço era contratado, nunca ele era contactado para prestar o serviço funerário. E ele percebeu que todas as vezes que alguém, né, ligava, me conecta, ligava para o telefonista, por favor, né, me conecta com a funerária, me liga com a funerária,
E a telefonista sempre fazia conexão com uma determinada funerária. E essa funerária é exatamente a funerária que pertencia ao marido da telefonista. Então, devido a isso, o outro empresário pensou no surgimento de uma central automática por programa armazenado. Você imagina a necessidade fazendo as coisas acontecerem. Né? Já que aquele interessado no serviço funerário, ele só falava assim, telefonista, me liga para a funerária. Não especificava qual funerário, né? Eventualmente não especificava. E aí acabava fazendo a conexão com a funerária de interesse. Né? Então, o que é que essas centrais telefônicas fazem? Elas fazem um jampeamento, ou seja, uma conexão dos circuitos para formar um circuito que leve de um ponto A a um ponto B as informações. Depois ela desfaz esse circuito quando a chamada é cessada, quando é terminada. Tá? E aí o circuito está livre, inclusive para outras pessoas utilizarem. Tá? Um outro exemplo de sistema de comunicação é o sistema de comunicação utilizando fibra ótica. Tá? Sistema de comunicação utilizando fibra ótica. Que o meio de comunicação é através da fibra, ou seja, não é mais um cabo metálico, ou um par de cabos metálicos, ou um cabo, seja de qual natureza for. Não é a interface aérea, que é o ar que transmite ondas eletromagnéticas, né, que é a comunicação sem fio. Utiliza uma fibra, que é uma infraestrutura em termos de uma única fibra, monofilar, tem um filamento dentro de vidro, tá? Da ordem de dimensões de mais ou menos de um fio de cabelo. Se você pegar a dimensão de um núcleo da fibra, mais ou menos dessa ordem, pequenininho, bem com dimensão bem pequena, e que transmite luz, né? A luz é confinada ali dentro, tá? Ali dentro. Aí aqui eu já falo, existem meios de comunicação que são guiados e meios que não são guiados, ou não guiados. Quando o meio é guiado, significa que a informação fica confinada dentro dele. Por exemplo, um fio. Transmissão de dados através de um fio. É um meio guiado. Transmissão de dados através da fibra ótica. É um meio guiado. O sinal está confinado ali dentro. Um cabo coaxial. Um meio confinado. Tá? Um cabo UTP. Um meio confinado. Já o ar, que é sem fio, ele é um não guiado. Por quê? Porque a informação está espalhada no meio. Mesmo que você utilize sistemas direcionados ou direcionais, você quando eu digo componente, ele acaba espalhando. Por quê? Porque a gente pode ter meios não guiados em que a antena ela é omnidirecional, ou seja, ela irradia informação para todas as direções de forma proporcional. Existem meios que são direcionais, mas mesmo assim a antena tem alguns parâmetros. E um parâmetro dela é chamado de parâmetro de espalhamento, um padrão de espalhamento, tá? Que é um padrão de radiação. Ela espalha, mesmo que ela tente confinar em uma direção, ela acaba espalhando isso, por natureza do sistema. Tá? Então, a gente tem um padrão de radiação, tá? E esse padrão acaba espalhando, mesmo que eu tenha as chamadas antenas girativas. Tá? Essas antenas girativas elas são utilizadas quando os sistemas de comunicação requerem o não espalhamento ou radiação em todas as direções. Por exemplo,
Digamos que, por alguma eventualidade, eu não quero transmitir para um determinado lado, só para um outro lado. Então, a gente tenta utilizar antenas diretivas para que o padrão de radiação, que nós chamamos de lóbulo de radiação, tá? Ele concentre isso em um determinado ponto. Tá? Bom, isso é mais ou menos uma explicação básica do meio guiado ou não guiado. Então, um confina a informação ali dentro, o outro não. O outro tende a espalhar. Tá? Um exemplo de fibra ótica, e hoje é o, digamos assim, em termos de taxa de transmissão e de perdas, é o melhor dos meios, ou melhor dos mundos. Mas a gente volta a falar disso mais adiante. Tá? Eu trago aqui a imagem, vocês estão vendo aí, da interligação por fibra ótica através dos continentes. Então, existem redes, tá? Que na verdade são várias fibras, milhares de fibras interconectadas, que fazem a conexão dos continentes para que haja a transmissão de informação através da fibra ótica. São cabos submarinos, tá, com milhares de fibras. Eventualmente, esses cabos se rompem por algum problema, e aí o que é que tem que acontecer? Pega as partes do cabo, levanta, né, saem do mar, fazem a fusão da fibra, depois retornam para a via marítima. Tá? Então, existem milhares de fibras aí, além no espaço terrestre, também interconectando através do mar os diversos componentes. Tá? Um outro exemplo é a comunicação radioelétrica, ou seja, a comunicação utilizando um rádio. Esse tipo de comunicação, né, radioelétrica na verdade, não é a palavra rádio e o aparelho rádio vem desse tipo de comunicação, que é através de radiação, tá? Da radiação de informação, ou seja, através de onda eletromagnética. Tá? Então, os aparelhos rádio é porque utiliza o rádio para se comunicar, para gerar radiação. Tá? Notadamente, esse tipo de comunicação é comunicação sem fio. Portanto, utiliza a interface aérea entre os dois ou mais pontos envolvidos na comunicação. Então, nada mais é do que um sistema que realmente a informação, as mensagens, a troca de informação é através de ondas eletromagnéticas. De um lado, a gente tem um transmissor, que gera informação, utiliza uma antena e transmite através de interface aérea para recepção através de uma outra antena que está no lado do receptor. E podemos ter sistemas transceptores, né? Transmite e recebe de um lado, transmite e recebe do outro, tá? Ao mesmo tempo ou em tempos diferentes ou em apenas uma direção que a gente ainda vai ver mais na frente, tá? Mas basicamente, para a gente entender, é o tipo de comunicação que utiliza radiação, ondas eletromagnéticas. Wi-Fi, wireless, tá? E aí existe uma diferença, né, entre esses dois termos. Eu não sei se vocês já tiveram curiosidade, mas apesar da natureza ser da mesma forma, né, de onda eletromagnética, ou seja, comunicação sem fio, comunicação sem fio, os termos são utilizados, apesar da mesma natureza, de forma diferente, né? Wi-Fi é uma coisa que utiliza também onda, radiação. O wireless é outra, tá? O comprimento de onda tem a ver com trabalho em frequência, mas não é esse ponto. O que eu chamo a atenção é que o Wi-Fi ela é um exemplo da comunicação utilizando a radiação onda eletromagnética, mas exclusivamente para comunicação de internet. O wireless é qualquer comunicação que seja estabelecida sem fio. Entenderam? O Wi-Fi, comunicação sem fio, para transmissão de sinais de internet. O wireless, aí já é um termo mais abrangente, conseguiram compreender?
é voltado para qualquer comunicação sem fio. Tá? Ok? Então, na comunicação radioelétrica, basicamente o que nós temos é a informação, um transmissor, tá, que está conectado através de uma antena, através de linhas de transmissão, e existe essa radiação do sinal para uma antena receptora, para que haja recepção e a interpretação da informação. Tá? Isso aqui é o ar. A interface é aérea. Ou seja, nós não temos um meio físico como metal ou uma fibra ótica, tá? Para conectar os dois pontos. Tá? Então, basicamente, o que a gente tem são antenas, tá? Antenas que estão se comunicando através da interface aérea. Tá? Ainda não estamos classificando quanto ao tipo de enlace de comunicação. Um outro exemplo é o sistema de telefonia móvel, que aí utiliza a interface aérea. E, além disso, porque a gente pode ter um sistema de comunicação sem fio fixo e um sistema de comunicação sem fio móvel, em que os terminais, que são telefones móveis ou os nossos aparelhos celulares, estão em mobilidade, se comunicando através de uma infraestrutura que está fixa, chamada Estação Rádio Base, as nossas ERBs, tá? Utilizando o meio de comunicação sem fio. Então, basicamente, nós temos essas torres, tá? Que estão conectadas através do sistema de telefonia, da rede. Não vamos falar só de telefonia, vamos falar de comunicação, porque hoje a comunicação não é só para telefonia, né, mas transmissão de dados também. E nós temos várias antenas, que são esses aparelhinhos que estão lá em cima das torres. Tá? Esses atores aqui, que estão, esses módulos, tá? Que estão lá em cima da torre. Nós temos aqui uma linha de transmissão, um cabo, né, que está aqui embaixo. Nós temos um container que tem um transmissor aqui, né, transmissor receptor, né, que é um aparelho que está lá embaixo, que faz a junção com a rede e leva esse sinal através desse cabo, que é uma linha de transmissão, até a antena. A antena não é a torre, a antena é apenas aquele aparelhinho que está lá em cima, pequenininho. Tá? A torre é utilizada justamente para dar à infraestrutura um poder de ganho. Esse poder de ganho é justamente a área de cobertura, para dar uma maior área de cobertura ou alcance ao sistema. E justamente o nome é sistema de telefonia celular ou móvel, né? Celular, porque o projeto é para que haja a divisão dessas áreas geograficamente através de células. Claro que isso aqui é o ideal, né? Isso aqui é o ideal. Como a gente tem torre de telefonia e a radiação, a tendência é que essa radiação seja omnidirecional em todas as direções, né? E acabe por vencer essa área, né, com formato de célula entre essas regiões. Né? Com isso, a gente ganha mobilidade para sair de uma região ou de uma área de cobertura para uma outra área de cobertura. Tá? E aí, essa comutação é automática. Né? A gente está numa região com área de cobertura e vai se afastando. A gente consegue perceber que vai baixando potência do sinal, porque a gente vai mostrar mais na frente, com a distância, o sinal ele perde potência, ou seja, apresenta mais perdas quando está se deslocando da fonte geradora da informação, à medida que o sinal se propaga. Como é móvel, né, o transceptor está em movimento. Tá? E aí há essa comutação automática, né? O sinal vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, e aí a gente, que eu digo, o sistema de telefonia tem que garantir que haja um canal lá, um espaço no sistema de telefonia para que o usuário consiga se conectar. Então, automaticamente ele se conecta com uma outra torre de uma outra
região e esse sinal começa a aumentar de potência, né? Se não houver esse tipo de ação, a tendência é que você saia da área de cobertura e perca sinal. Tá? Interessante que as pessoas confundem a antena com torre. A torre é o todo. A antena é só o componentezinho que está lá em cima, que faz o quê? Esse processo de transdução. Pega um sinal elétrico, eletrônico, converte para uma onda eletromagnética. E o processo inverso também. Recebe uma onda eletromagnética, que é um sinal sem fio, né? Sinal sem fio, e converte novamente para um sinal elétrico eletrônico. Tá? Ok? Sistema de comunicação. Sistema de comunicação, ele é sempre um gargalo. Primeiro porque a gente não tem infraestrutura infinita. Não temos infraestrutura infinita. Seria o ideal termos a melhor e maior infraestrutura. Não temos. Nunca tá, não temos isso 100% disponível do ponto de vista do projeto. Não tem como ter. E é caro. O sistema de comunicação é caro. Por exemplo, colocar uma torre de telefonia celular em uma determinada localidade é caro. É muito caro. E aí é onde entra o aspecto da regulação ou regulamentação também, por parte dos órgãos controladores. No caso do sistema de comunicação, se chama a Agência Nacional de Telecomunicações, que é a Anatel. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque o sistema de telefonia, por exemplo, celular, telefonia móvel, tudo é muito caro. Muito caro. Né? Se transmissor, que é aquele container que está lá embaixo, é muito caro. Né? Estabelecer a infraestrutura de uma torre, caro. Antenas, caro. Né? Cabeamento, caro também. E assim, para quem investe, para as operadoras, né, que precisam investir na sua infraestrutura para poder aumentar a sua oferta, isso tem que ser muito bem analisado. Digamos assim, por baixo, vai se gastar R$ 1 milhão aí para montar uma infraestrutura de uma torre de telefonia celular. Talvez hoje esteja um pouco menos, mas é na média R$ 1 milhão para se colocar uma torre em uma determinada localidade. Do ponto de vista comercial, ele só vai, o empresário só vai investir onde eu tenha retorno. Concordam? Tá? Concordam? O empresário só vai investir onde se tenha retorno. Então, assim, para você investir, vamos colocar aí esse exemplo de R$ 1 milhão. E digamos que você exista a necessidade de atender uma comunidade de alguma região, ou uma cidade muito pequena, tá? De lá com 2.000 habitantes, 3.000 habitantes. Imagina aí você fazer um investimento desse para as pessoas fazerem recarga de 10, R$ 15, 20, 30, sei lá. Vamos colocar R$ 50. Imagina o tempo que vai levar para se tirar o retorno desse investimento para depois iniciar lucro. Entendeu? Você consegue compreender essa analogia que eu estou falando aqui? É aí onde entra o aspecto da regulação. O que acontece? O que estava acontecendo?
lá nos primórdios da expansão da telefonia. A gente sabia que a expansão da telefonia só se dava nos grandes centros, né? No interior, sabe, muito raramente, assim, quase nunca. Houve um ajuste aí por parte dos órgãos. Para quê? Para que, digamos, eu sou um provedor, quero aumentar a minha rede de cobertura em um determinado centro que é interessante. O que é que o órgão regulador fez? Certo, a gente autoriza. Mas você não vai instalar também lá naquele municípiozinho para atender a comunidade de 2, 3 mil habitantes. Então, o que acontecia? Eu tenho interesse de aumentar a minha rede de cobertura para ter mais assinantes, para chegar aonde eu ainda não estou chegando, ok, você vai fazer, a gente autoriza. Mas você então, obrigatoriamente vai ter que atender aquele município, aquela comunidadezinha lá, pequenininha, tá? Porque a gente tem que pensar também no aspecto social, né? De tentar inserir as pessoas no contexto do sistema de comunicação. Ok? Um outro exemplo de sistema de comunicação é o sistema via rádio utilizando alta frequência, high frequency, que é um sistema de longa distância, né, geralmente superiores a 100 quilômetros, sem estação repetidora, ou seja, sem o intermédio de uma infraestrutura para que receba esse sinal, amplifique, regenere, melhore e jogue esse sinal para frente. Né? Ou seja, é numa faixa de alta frequência que vai de mais ou menos 3 a 30 MHz. Esse sistema de rádio em alta frequência, ele utilizava das características naturais, tá? Naturais, para a transmissão de sinais. Por exemplo, uma camada que a gente tem, chamada ionosfera, fronteira ali com o espaço, e reflexão através da superfície da Terra. Tá? Para quê? Para que o projeto, conhecendo essa infraestrutura natural, tá? Infraestrutura natural, consiga fazer com que uma ponto consiga se comunicar com outro a uma longa distância, utilizando, por exemplo, reflexão na Terra ou através da camada da ionosfera, que a gente chama de saltos dados pelo sinal, tá? Para vencer essa distância. O interessante é que essa camada ela atua como um refletor do sinal ou uma estação repetidora natural, tá? Assim como a superfície terrestre, para que esse sinal consiga vencer essa distância e chegar ao ponto de interesse. É tanto que rádio do tipo AM, tá? Rádio AM. AM vem de modulação em amplitude, que é outra coisa, a gente não vai ver aqui. Provavelmente vocês vão ver em rede de computadores, que é a modulação AM, FM, modulação em frequência, e tem outra chamada PM, que é a modulação em fase. Rádios AM vem, a definição é uma rádio AM. Rádio AM é porque utiliza modulação por amplitude. Rádio FM, modulação por frequência, e assim sucessivamente. Os rádios AM, ele utilizavam desse artifício aqui para conseguir chegar, ter um alcance muito mais amplo ou maior. É tanto que, não sei se algum de vocês já tiveram a experiência de ouvir rádios chinesas. Tá? Rádios chinesas. Aqueles equipamentos motorrádio, tá? Que eram os rádios AM, com alcance assim, e de uma qualidade melhor do que os outros rádios AM. Conseguia ouvir a China, a transmissão da rádio da China. Tá? E geralmente essa recepção desse sinal era à noite, durante a noite.
Por quê? Porque durante a noite, e essa camada da ionosfera está presente. Durante o dia, os raios solares fazem uma quebra dessa camada. Então, durante o dia, a gente não conseguia sintonizar. E eu não estou falando de internet, estou falando de rádio AM. Durante a noite, sim, porque estava presente lá a camada da ionosfera. Então, a transmissão se dava, refletia lá na ionosfera e conseguia chegar às distâncias muito longas. Tá? É tanto que, né, algumas transmissões naquela época de rádio chinesa, elas transmitiam em vários idiomas. Transmitiam em vários idiomas, tá? Porque elas sabiam que chegavam em um alcance muito distante, chegavam em outros países, outros continentes. Aí teve uma turma que me perguntou assim, professor, mas à noite aqui, China está o quê? Né? Do outro lado do planeta. China está dia, né? Mas se a gente olhar para o mapa, a China tem dimensões também como Brasil, Estados Unidos, Rússia, né? Dimensões assim continentais, né? Os países são gigantescos. E aí uma parte, né, da China ainda era noite, quando aqui é noite, né? Se a gente colocar no mapa, tem um site 24 hours time zones, 24 os horários das 24 horas do planeta, a gente vai ver onde parte está noite, onde parte está dia, e ver os seus horários lá. Certo? Um outro tipo de sistema de comunicação é o sistema de rádio utilizando visada direta, que também é utilizado para transmissão de informação em longas distâncias através de estações repetidoras, por exemplo. Isso na faixa de microondas. Ou seja, a visada direta é quando o componente transmissor e o componente receptor, eles se enxergam. Ou seja, não existe nenhum tipo de empecilho natural ou artificial que faça com que esse sinal apresente alguma perda ou alguma interpere devido a essa presença. Isso é justamente para tentar vencer a presença de alguma infraestrutura natural ou artificial criada pelo homem que atrapalha a comunicação. E esse tipo de transmissão em visada direta também pode ser utilizado em comunicação ótica. Tá? Em comunicação ótica. Tá? E aí, em comunicação ótica, é pior, porque a gente tem um transmissor óptico, um receptor óptico, seja lá qual for, LED ou laser. Tá? E se houver a passagem de algo nesse caminho, né, a comunicação ela é cessada. Né? Por exemplo, se vocês tiverem um laser em casa, quando você liga o laser e transmite, digamos que a parede seja o destinatário, ele vai chegar lá. Mas se você passar a mão, ou seja, algo que vá passar no meio dessa visada, o sinal não vai chegar. Tá? Então, consequentemente, acaba atrapalhando. Mas existem sistemas de comunicação ótica com visada direta naqueles locais em que, né, há a garantia de que não vai ter nenhum tipo de interpere na via de comunicação. Tá? Um outro tipo de exemplo de sistema de comunicação via satélite, extremamente poderosa, né? Em que nós temos aqui estações de rádio que estão na Terra, que fazem a transmissão e recepção de sinais para um satélite, tá? Que é uma estação repetidora espacial, e ela faz com que esse sinal consiga chegar a um outro ponto, vencendo vários tipos de intempéries naturais, artificiais, tá? E de longo alcance. Tá? Então, nós temos estações repetidoras, nossos satélites,
que fazem com que essa transmissão consiga chegar a pontos extremamente distantes, vencendo qualquer tipo de infraestrutura que, porventura, não caiba ou que não seja pertinente através da rede cabeada, seja cabo óptico ou cabo metálico. Ok? E o grande exemplo que a gente tem hoje do sistema de comunicação, que envolve basicamente todos os outros tipos, é a internet, que é chamado de rede das redes, né? Onde nós temos como terminais computadores pessoais, hoje com grande mobilidade, né? Temos aí nossos laptops, nossos aparelhos de telefonia celular, que tem poder de processamento de um computador, né? E nós temos aí uma ampla gama de conexão dos vários tipos de meios de comunicação, utilizando os vários tipos possíveis de sistemas de comunicação, né? Desde antigamente que a gente tinha linha telefônica, cabo coaxial, fibra ótica, rádio, satélite, todos eles estão envolvidos na interconexão da internet, né? Que é a rede das redes. Então, a gente pode ter em uma organização, um sistema utilizando cabo ou fibra ótica, e esse sistema sai dali, já se conecta a outro tipo de rede que pode utilizar cabo coaxial, mesmo fibra ótica, ou via rádio, né, que é sem fio, ou mesmo através via satélite. Então, tudo isso está interconectado para formar a internet, que é a rede das redes. Então, nós temos vários tipos de exemplos, né, de redes diferentes, né, em casa, ou de redes móveis, interconectadas através de um núcleo da rede para outro tipo de rede, garantindo, assim, diferentes sistemas de comunicação, diferentes meios, diferentes infraestruturas de comunicação. Isso é a internet, né, para realizar ou prover os mais variados tipos de serviço, utilizando os mais variados tipos de sistemas e meios, né? Desde o rádio até o cabo UTP, que é cabeado, até o cabo coaxial, ou par metálico, ou mesmo o cabo óptico, até os nossos satélites, tá? Ou a infraestrutura aérea mesmo, nossos roteadores em casa, ou sistema de radiofrequência de provedores. Tá? Um aspecto extremamente importante é o conceito de enlace, que a gente já falou que é a conexão entre dois pontos, estabelecimento de um enlace entre dois pontos. Tá? Pelo menos entre dois pontos. E aí a gente tem como classificar esse tipo de enlace, ou esses tipos de enlace. Primeiro, nós podemos classificar quanto aos tipos mesmo, que sejam enlaces diretos, que é o estabelecimento entre equipamentos de usuários, por exemplo, o Handtalk, ou enlaces indiretos. E aí se utiliza equipamentos de núcleos, né, da rede para realizar a comunicação. Então, por exemplo, o walk-talk. O walk-talk é a comunicação entre dois pontos sem nenhum intermédio ou intermediário. Tá? Ou seja, é um enlace direto. Já a telefonia ou utiliza a comutação por centrais telefônicas ou através de ERBs, das estações radiobases. Ou seja, mesmo que eu pegue meu telefone e ligue, por exemplo, para o Micael, tá? O estabelecimento não é direto, é através de uma infraestrutura de rede. Ok? Perfeito? Então, essa é uma das formas de a gente classificar o enlace, seja direto ou indireto. O outro tipo de classificação é através do número de pontos que são envolvidos na formação desses enlaces. E aí a gente pode classificar através de 4 características. Um enlace ponto a ponto, um enlace ponto para vários pontos, que a gente chama de multiponto, um enlace de vários pontos para um único ponto e um enlace de vários pontos para vários pontos.
No caso, por exemplo, de uma ligação telefônica, nós temos realmente um enlace ponto a ponto, em que nós temos um transmissor, tá, conectado diretamente ao receptor, ou seja, entre dois pontos. Tá? Uma ligação telefônica. E aqui a gente não está preocupado se é direto ou indireto, mas o estabelecimento entre dois pontos de interesse. Tá? Um exemplo, por exemplo, a, a telefonia é um exemplo, ponto a ponto. Um outro exemplo, o controle remoto que a gente tem para abrir portão de casa, tá? Também é ponto a ponto entre o transmissor e o receptor que está lá presente naquele motor e vai fazer com que haja movimento e abertura do portão. Tá? Um outro exemplo que a gente pode classificar esses enlaces é ponto multiponto, em que eu tenho um único ponto transmitindo para vários outros pontos. Exemplos: rádio, AM, FM, né? Transmissão de sistema de TV, né? Nós temos um ponto transmitindo para vários outros pontos. Ou o contrário, nós temos muitos pontos ou múltiplos pontos transmitindo por um único ponto, que é o exemplo básico da comunicação via satélite. Nós temos vários pontos na Terra transmitindo para um único satélite lá, que está, né, fronteira com o espaço, lá no espaço, tá? E vários pontos se comunicando através desse único ponto. E enlaces multiponto, multiponto, ou vários pontos para vários pontos, ou múltiplos pontos para múltiplos pontos. Por exemplo, uma conferência telefônica em que eu tenho vários pontos se comunicando ao mesmo tempo. Tá? E a gente ainda não está preocupado se é direto, indireto ou a infraestrutura requerida. Podemos ainda classificar os enlaces quanto à possibilidade de operação simultânea entre esses equipamentos. E vocês podem até pesquisar na literatura que vocês vão encontrar algumas classificações. Eu prefiro essa, em que nós temos três tipos: o simplex, o half duplex e o full duplex. Tá? Em algumas outras definições, vocês vão encontrar o simplex simplesmente e o duplex. Mas aqui eu prefiro essa definição mais ampla, em que eu tenho simplex, half duplex, full duplex. Como é que a gente pode classificar esse tipo de enlace? No caso do simplex, a transmissão da informação se dá numa única direção, de um ponto para um receptor, sempre de um ponto para um receptor. Por exemplo, o que eu acabei de falar anteriormente, o controle remoto de garagem, que eu tenho a transmissão TX para um RX, e nunca no sentido contrário. Tá? Esse é o tipo de informação simplex. Então, lembre, simplex de um ponto para outro numa única direção. Tá? Numa única direção. Não há resposta reversa. Tá? No caso da semiduplex ou half duplex, existe comunicação entre ambos os sentidos, mas não é simultâneo. Tá? Em um determinado momento se transmite, em outro se recebe. Transmite, recebe. Transmite, recebe. Um exemplo muito comum é o rádio transceptor, que são utilizados aí polícia, caminhoneiro. Então, você pega lá, é um estilo walk-talk. Né? Você aperta, fala, ou seja, você está transmitindo. Solta o botão, você está liberando o canal. Aí, nesse momento, você recebe. Mas não existe essa comunicação simultânea entre os dois pontos. Tá? Essa comunicação, ela é em ambas as direções, mas não simultaneamente. Então, em um determinado momento, você ocupa o sistema de comunicação falando, através do canal de comunicação, e em outro momento, você se transforma num receptor e recebe, você libera o canal de comunicação para receber aquela comunicação. Então, rádio transversor, walk-talk, tá? Isso impacta
isso impacta por quê? Porque, veja, se vocês prestarem atenção aqui, nessa infraestrutura de transmissão half duplex, ou seja, em um determinado momento, você veja que a informação está numa direção, em outro, na direção inversa, ou seja, há uma interação da comunicação, mas não de forma simultânea. A informação é transmitida em ambos os sentidos, mas não simultaneamente. Então, veja que a gente tem uma antena aqui, uma antena do outro lado, ou seja, interface aérea, e tem aqui, por exemplo, o canal de comunicação. Veja que a gente tem um canal de comunicação. Então, esse canal de comunicação se conecta ao transmissor em um determinado momento, do outro lado está conectado ao receptor. No processo inverso, o canal de comunicação está conectado ao receptor e do outro lado conectado ao transmissor. Tá? Então, nós temos um canal de comunicação. No caso do full duplex, que permite a comunicação em ambas as direções de forma simultânea, nós temos que ter, no mínimo, 2 canais de comunicação. Um para transmitir, outro para receber. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente garante a transmissão simultânea em ambas as direções, mas veja que há uma requisição, do ponto de vista de projeto, de se ter canais de comunicação para transmissão, canais de comunicação para recepção. Consequentemente, eu tenho que ter o meu sistema uma largura de banda, que a gente vai tratar na próxima aula, maior. Tá? Uma largura de banda maior. Consegue prestar atenção a esse ponto que eu estou chamando a atenção? Tá? Então, por exemplo, a placa de rede do computador, ele tem um transceptor. Ele é um transceptor, ele transmite e recebe ao mesmo tempo. Só existe transmissão e recepção simultânea se nós tivermos um canal para transmitir, um outro canal para receber. Se a gente tiver um único canal para realizar transmissão e recepção, então, em um determinado momento transmite, em um outro momento recebe. Aí a gente volta para a classificação anterior, que é a half duplex ou semi-duplex. Tá? Mas na full duplex, não. Aí é uma transmissão simultânea em ambas as direções. Então, ao mesmo tempo, a gente consegue ouvir e falar. Ouvir e falar. Transmitir e receber informação. Transmitir e receber informação. Portanto, a gente tem canais de comunicação diferentes. Por isso que os meios de comunicação, para garantir que haja transmissão simultânea, tem que ter sempre conexão aos pares. Aos pares. Quando você analisa o seu provedor de internet via fibra que chega para você em casa, você vê que chega par. Um para transmitir, outro para receber. Tá? A questão de gerar atraso é outra discussão. Nós vamos ver isso na próxima aula, que é quando eu vou pegar o canal de comunicação e a gente vai analisar as características do canal de comunicação. A gente vai pegar alguns exemplos. O ar, a fibra, o canal metálico, seja par, coaxial, tá? Aí a gente vai tratar disso. Mas prestar atenção a isso, tomaram ciência de que a gente tem que ter essa requisição mínima de infraestrutura. Então veja que começa a gerar uma complexidade da infraestrutura do sistema, consequentemente mais caro, né? Vai ficando mais caro, mais caro, mais caro, mais caro. Não, aqui em casa ela chega. A gente não tem computador quântico, mas a fibra chega até o roteador, né? E o roteador vai fazer a transdução do óptico para o eletrônico, para em seguida fazer o roteamento da onda eletromagnética. Beleza, Paulo? Então, resumidamente, o que nós temos? Na transmissão simplex, entre os dois pontos, em uma única direção.
Na transmissão half duplex, temos a possibilidade de transmitir informação em ambas as direções, aliás, em ambas as direções, mas não simultaneamente. Em um determinado momento se transmite, em outro momento recebe. Tá? E no caso da transmissão full duplex, não. Nós temos transmissão simultânea em ambas as direções ao mesmo tempo, tá? Simultaneamente, só que a gente tem um canal para transmitir, um canal para receber. Tá? Então, veja que já requer uma infraestrutura melhor de comunicação. Conseguem perceber? Tá? Para garantir a simultaneidade da troca de informação. Aí, vocês vão ver lá em redes, provavelmente com o professor Marcelo, do porquê disso aí. Porque vocês vão ver lá aplicações de redes. Então, por exemplo, para se garantir realidade da comunicação, temos que ter transmissão full duplex. Porque senão, por exemplo, jogos em redes, com certeza tem que ser full duplex, porque senão não vai conseguir realizar interação nenhuma, nenhum tipo de interação. Porque em determinado momento eu vou fazer uma requisição, em outro momento vou receber a resposta da minha requisição, em se tratando de redes de computadores. Vocês vão ver lá, requisição, resposta, requisição, resposta, requisição, resposta. Ok? Beleza, pessoal? Tudo tranquilo? Maravilha. Na próxima aula, nós vamos olhar um pouco, vamos fazer um olhar um pouco com mais atenção para os canais de comunicação, que é o meio entre os transmissores no sistema de comunicação, olhar algumas características, vantagens, desvantagens de cada um desses meios que são utilizados aí, ok? Agradeço a presença de todos. Vou encerrar a gravação aqui.